Olá, continuando mais uma aula de ciências, certo? E vamos relembrar só um pouquinho do que estudamos já sobre o solo, certo? O solo, ele é encontrado na superfície da Terra e é conhecido como o quê, gente? Como chão ou terra, né? Ele é formado por pedaços de rochas. Esses pedacinhos se quebram, né, para formar o solo com os restos de quê? De alimentos e os restos de animais, quando estão em decomposição, que a tia ainda vai colocar para vocês o vídeo sobre decomposição, um vídeo bem legalzinho, bem rapidinho, tá certo? Podemos usar o solo para várias coisas, né? Podemos usar o solo para plantar, né? Quem é que gosta de uma fruta, de um legume, de uma verdura? Então, a gente tem que plantar para a gente colher, né? Para esses alimentos estarem na nossa mesa, na nossa casa, certo? A gente pode retirar do solo o que mais? Além de plantar, a gente pode criar animais no solo, porque os animais são criados, alguns animais são criados no solo e dependem também das plantas para se alimentarem, não é isso? Podemos extrair minerais, podemos extrair materiais do solo, como ferro, né? Como o ouro, como a bauxita. Vocês sabem para que serve a bauxita? Bauxita serve para fazer o alumínio, nossas panelas, certo? Então a gente pode extrair muita coisa do solo e até construir no solo, no mar, o que? Cidade, pontes. Então tudo isso a gente pode fazer com o solo, mas o solo também ele precisa ser tratado, bem cuidado, precisa de água, de ar, de oxigênio, certo, gente? Ok? Então vamos lá. Os seres vivos, em geral, eles se relacionam com o solo de várias maneiras, certo? Eles se relacionam com o solo para obter alimentos, para abrigo, para fixar no solo, né? Para absorver água e para absorver nutrientes, ok? Você sabia que as plantinhas protegem o nosso solo? Sabe como? Protege da chuva, protegem também do ar, dos ventos, aquele ventania forte. Então as plantinhas fazem essa proteção com o solo. Você sabia também que as minhocas, quem já viu aquelas minhoquinhas, né? Ai, pense, né? Não. As minhocas, elas servem, ela tem como solo que é uma moradia, né? Então, quando ela entra no solo, ela leva para o solo, sabe o que, gente? O ar e a água. O ar e a água no interior dele. Então, olha como as minhocas ajudam no solo, né? As plantinhas ajudam a proteger, as minhocas ajudam a levar ar e água, não é verdade? Temos os solos de várias cores, certo? Isso devido ao quê? Devido às diferentes partículas que há nele. Então, o solo, ele tem como a areia, a argila, o calcário e a matéria orgânica. Então, cada um tem a sua cor, certo? Quando é um solo arenoso, aquela areia, como se fosse aquela areia da praia, então o solo, ele é o que? Amarelado, a cor dele. Quando é um solo argiloso, sua cor é vermelha, meio avermelhada. Quando é um solo rico em calcário, ele é o quê? Ele é um pouco esbranquiçado. E quando é um solo rico em matéria orgânica, ele é um solo mais escuro, porque orgânica é aqueles restos de alimentos, de animais, vocês sabem, né? Então, ele sempre vai ser mais escuro, o solo orgânico, certo? O solo arenoso, amarelado, argiloso, avermelhado, rico em calcário, esbranquiçado e rico em material orgânico, escuro, tá certo? Como nós já estudamos na nossa sala de aula e até mesmo nas aulas online, antes das férias, não foi? Sobre isso, agora nós vamos entrar num assunto novo, que é o solo e a agricultura, tá certo? Você sabe o que é aração?
Aração é uma técnica de modo que revira o solo para entrar o quê? Água e gás oxigênio. Então, a aração ela é muito importante, certo? E a aração pode ser o quê? Pode ser manual, com enxada, pode ser com tratores, tá certo? Então, a aração ela é muito importante porque ela faz uma reviravolta com a areia, ela mexe com a areia e nessa mexida toda entra o quê? Água e gás oxigênio, ok? E para o solo, ele ficar um solo bom, ele precisa da adubação. Adubação é adubar, é dar nutrientes, certo? E nós temos 2 tipos de nutrientes, certo? Quer dizer, temos mais, mas os 2 que eu vou falar hoje é sobre a adubação orgânica, que é aquela de fezes de cocô de animais, fezes, que é cocô de animais, certo? E temos a química, tá certo? Então, a adubação é como se fosse um alimento para o solo. Então, o solo ele precisa de aração, ele precisa ser removido para receber a água e o gás oxigênio. Ele precisa da adubação, que recebe os nutrientes, certo? Porque ele tem que ter os nutrientes. Depois que a gente fizer a aração, que é remover todo o solo, certo? Para a entrada de água e gás oxigênio. Depois que a gente fizer a adubação, que é dar o quê? Os nutrientes ao solo, a gente faz o quê? A irrigação. Para que serve a irrigação, tia? A irrigação serve para dar quantidade de água necessária que o solo precisa, para não dar em excesso, tá entendendo? Porque se a gente dá em excesso água demais ao solo, o que a gente plantou vai apodrecer, vai ficar podre, as raízes vão tudo se apodrecer e a planta não vai se desenvolver. Então, para isso, a irrigação ela é necessária, porque ela nos ajuda a dar água controladamente ao solo, certo? E existem dois tipos de irrigação, por gotejamento e aspersão, certo? Gotejamento, que são as gotículas, e aspersão é aquelas que rodam bem rápido, ok? Então, a irrigação é essencial para que não haja o alagamento no solo. Quando a gente coloca água demais, essa água, gente, além de encharcar o solo, ela elimina o gás oxigênio dos poros do solo, certo? E pode provocar o quê? O apodrecimento das raízes das plantas, certo? Mas para isso temos uma solução. Temos a drenagem. E o que é a drenagem, tia? É a retirada do excesso de água no solo, certo? E como é que a gente faz essa retirada? Através de escavações ou através de construções de redes de canais pelo solo, pelo subsolo, certo? Então, para tudo, nós temos que ter uma ordem, né? Para tratar o solo. Porque é muito bom ter o nosso alimento em casa, né? Nossas frutas, nossas verduras, nossos legumes. Mas se não for bem tratado, né? Os agricultores que plantam, eles têm que colher. E para eles colherem, eles têm que saber o quê? Manusear, tratar adequadamente, corretamente o solo. Certo? Com a aração. Você lembra que a aração que eu te disse? Adubação, irrigação e a drenagem. Certo? Porque se a gente não tirar essa água, as plantas não se desenvolvem. Se a água for demais em excesso, elas vão o quê? Apodrecer toda a raiz das plantinhas. E cadê o nosso alimento? Cadê o alimento dos animais? Cadê os alimentos dos seres vivos que precisam, que dependem do solo? Então, precisamos tratar o solo adequadamente, certo? O solo ele é muito importante para o desenvolvimento de muitas plantas e para fornecer alimentos para os seres vivos. O ser humano, por exemplo, se alimenta do quê?
se alimenta de plantas, não é verdade? Cultivadas no solo. E de animais que se alimentam dessas plantas também, não é verdade? Então, deixa eu dar uma dica aqui. Quem tem sua plantinha em casa e ela tá no vaso, verifique se o vaso não precisa de um furinho, porque o solo ele também tem que respirar, gente, certo? Nós não podemos deixar ele totalmente fechado. Temos que, adubar, né? Quer fazer o quê? Adubação? Dá o quê? Precisa de adubação, né? Então, a adubação é dar o quê? Os nutrientes que ele precisa, o alimento dele, né? Depois precisamos fazer a irrigação da água certa, a quantidade certa. Para quê? Para a plantinha não morrer afogada, né? Certo? E se você vê que seu vasozinho de planta não tem nenhum furinho, né? Faça uns furinhos, faça um buraquinho para quê? Para ali ele ter como respirar, tá certo? Fez o vasozinho, coloca em cima de um prato, de uma bandeja. Ao redor, o que é que você faz? Coloca umas areias. Para quê, tia? Porque quando você colocar a água, irrigar, não sair e não ter acúmulo de quê? De água. Para assim não acontecer o quê? A proliferação do mosquito da dengue, né? Então a gente precisa ter cuidado, prestar atenção, certo? E eu espero que a nossa aula tenha sido produtiva hoje. Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem em casa e fiquem com Deus.